Olá, meus queridos e minhas queridas. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando da saúde mental principalmente, e que vocês estejam em casa quietinhos o máximo que vocês conseguirem. Bom, a gente teve esse coronavírus, estamos tendo esse coronavírus e a gente teve que mudar algumas coisinhas e se readaptar a esse novo cenário. Então, Marina virou blogueirinha e vou gravar as aulas para vocês, tá? Ainda tá tudo muito rudimentar, ainda tá tudo muito no início. Quem sabe no final desse período, dessa turbulência, estarei muito mais blogueira, mas a gente vai começando a se adaptar a partir de agora. Como que vai funcionar nossas aulas? Eu gravo para vocês aqui em casa, tá? E eu também disponibilizo os slides, então não tem problema, tá? Não precisa ficar abaforado, super nervoso se não der para copiar os slides, porque eu vou disponibilizar os slides tudo no mesmo drive, tá? Então vai estar tudo lá. Bom, hoje teríamos nossa aula de literatura e vamos ter nossa aula de literatura. Hoje a gente vai falar de trovadorismo, nossa primeira era literária, tá? E a gente vai falar de maneira muito tranquila, muito devagar. Infelizmente eu não tenho vocês aqui comigo, mas me mandem perguntas, me mandem dúvidas, me mandem recados, me mandem se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, se vocês conseguiram me entender, não conseguiram me entender. É muito importante que a gente mantenha essa comunicação durante esse período, tá? Então vamos começar? Bom, a gente começa hoje falando de literatura portuguesa. O trovadorismo é a nossa primeira era literária. Lembrando que o trovadorismo não acontece no Brasil, tá? Ele acontece só em Portugal e na Europa. E como temos um pequeno espaço de tempo, a gente estuda só em Portugal, tá bom? Então vamos começar? Vamos lá. O que a gente vai ver primeiro? O porquê dessa literatura portuguesa, o porquê da gente estudar, nós brasileiros estudarmos literatura portuguesa. Primeiro precisamos entender que a condição geográfica de Portugal favorece muito a troca de cultura entre esse país com outros países. Vamos tentar lembrar um pouquinho do mapa, como que funciona o mapa lá da Europa? Portugal ele tem uma costa gigante, que significa isso? Ele tem saída para o mar em muitos locais. Isso favorece a troca cultural, a chegada de novos países, a chegada de novos habitantes. E esses habitantes vindos de outros lugares sempre podem trazer culturas novas, sempre trazem culturas novas, tá? Então isso vai influenciar tanto o valor étnico, tá? A questão do português, a questão da cultura portuguesa, quanto esse valor literário que a gente vai ver que é bem mesclado. Então, em várias eras literárias, a gente consegue perceber uma influência da cultura africana, tá? Porque Portugal está muito próximo do continente africano, e também uma influência da cultura europeia, das outras Europas, dos outros países europeus. Tudo bem até aqui? Então vamos continuar. Então, a gente vai acompanhar essas evoluções literárias. Assim como a Europa evolui literariamente, Portugal também vai acompanhar, e em contrapartida o Brasil também vai acompanhar. Por quê? Porque durante muitos anos fomos colônia. E por sermos colônia, o Brasil vai acompanhar toda a evolução da literatura. Vai chegar um ponto que essa evolução, que está sempre juntinho, coladinho, vai separar. E a gente vai ver que o momento de separação acontece lá na frente, só no modernismo. Lá em 1910, 1920, que começa o pré e o modernismo brasileiro. Então tem água, tem chão ainda para a gente estudar essas duas literaturas, tá? O marco inicial da literatura em Portugal é em 1198. Por que marco inicial? Porque é quando a gente encontra a primeira obra escrita. Lembra que eu falei da importância da gente escrever, da importância da gente relatar? Tá aqui, a primeira obra escrita encontrada é de 1198. Isso significa que não existia literatura antes? Não, não significa. Existia e existia muita literatura antes. Mas era uma literatura basicamente oral, uma literatura que passava de boca a boca. E tudo que é passado de boca a boca tende a se perder ao longo da vida. Então, sempre escrevam, tá? E a gente vai ver essa proximidade da literatura portuguesa com a literatura brasileira por causa da nossa colonização. Mas ainda não, tá? É só nas eras literárias um pouquinho mais pra frente. Tudo bem? Vamos continuar? Então a gente vai ver agora a primeira era literária, que é o trovadorismo, que acontece entre
1198 até 1418. É uma era literária bem antiga, é uma era literária bem diferente de tudo que estamos acostumados hoje em dia, tá? E é uma era literária bem arcaica, bem rudimentar, é o início de uma preocupação literária, é o início de uma preocupação de exploração da literatura, e vocês vão ver que em muitas coisas é bem parecido com o que a gente faz hoje, apesar de ser extremamente diferente. Vamos lá, então? Quais são os tempos históricos? O que são tempos históricos? Eu sempre gosto de falar de tempo histórico. Tempo histórico é o que estava acontecendo no mundo na época que começou o trovadorismo. Então, o que estava acontecendo no mundo? Como que o mundo estava se organizando? Como que o mundo estava se portando? Quais eram os eventos especiais daquela época? E os eventos especiais são a Idade Média e o feudalismo. A Idade Média vocês vão estudar em história junto com o feudalismo. Idade Média é um período da história e feudalismo é um sistema da história, tá? Então vamos relembrar um pouquinho como que funcionava o feudalismo e a Idade Média. O feudalismo era uma organização social, tá? Reunida em feudos. O que são feudos? Pequenas cidades, pequenas vilas, e as pessoas permaneciam nesses feudos. As pessoas não saíam desses feudos, ok? Então vivia nessa comunidade extremamente fechada, e essa comunidade tinha o que a gente chama de relação de suzerania e vassalagem. Suzerano era quem comandava o feudo, tá? O comandante geral, lembrando que era homem, tá? Comandando ao lado dos seus aliados, ao lado dos seus familiares mais próximos, e se tem alguém que comanda, tem alguém que precisa trabalhar para ele. Quem são esses? Os vassalos. Vamos relembrar que não tem transição de camada social. O que significa isso? Nasceu vassalo, morreu vassalo. Nasceu suzerano, morreu suzerano, ok? Não tem como eu mudar, não tem como eu ascender, subir, nem como eu descender, descer, tá? Então nasceu, tá nascido, não muda, tudo bem? E a gente vê que nessa época começa a surgir o início das nacionalidades europeias. O que são nacionalidades europeias? Esses feudos, eles vão evoluir, e eles vão acabar se tornando o início, o embrião dos países europeus que temos hoje. Então, Portugal um dia foi um feudo, tá? Não se chamava Portugal, mas a origem tá lá no feudo. Por isso que é tão importante a gente estudar o feudalismo. Tá? Que mais? Nessa época a gente teve as famosas cruzadas. Quem que não lembra das cruzadas? Já apareceram em vários filmes, principalmente Coração de Cavaleiro, um filme que eu amo, assistam. Vou colocar aqui no final do vídeo como descrição, tá bom? As cruzadas nada mais eram do que eventos organizados pela Igreja Católica, ok? Para conquistar território, riqueza e fiel. Ok? Então a Igreja Católica reunia uma série de homens, centenas e milhares de homens, e enviava esses homens para localidades que ainda não pertenciam à Igreja Católica, tá? Então esses homens, eles lutavam em nome de Deus. Quem é esse Deus? Esse Deus é um Deus cristão, não podemos esquecer disso, ok? Os outros deuses, tanto os deuses da mitologia grega, os deuses pagãos, os deuses das outras religiões, são todos deuses do mal, ok? Porque sempre tem que existir um bem, o bem é sempre a Igreja Católica, nesse contexto, ok? E se existe o bem, tem que existir o mal. Quem que vai ser o mal? As outras religiões, tudo bem? Isso vai ser importante para a gente estudar durante o trovadorismo, tá? Vocês vão ver que vai aparecer bastante. E qual que era o papel da igreja dentro desse feudo? Bom, a igreja tinha um papel extremamente importante, que era o papel de controlar a moral. Vamos relembrar o que é moral. Cada um tem a sua moral, ok? Então todos nós temos uma moral. Eu tenho uma moral, você que está me assistindo tem outra moral. E a moral que define o que é certo e errado para nós. Então, dependendo da nossa criação, dependendo da nossa cultura, dependendo da nossa religião, nós temos uma moral ou outra moral. Então era a igreja que cuidava da moral
tanto dos vassalos quanto dos suzeranos, ok? Então ela controlava a mente através do quê? Através da religião, tá? Então aqui vocês conseguem entender como o trovadorismo, apesar de ser uma era literária muito importante, foi uma era literária bem restrita aos feudos, tá? Então cada feudo teve o seu mini trovadorismo. Depois reunimos todas essas trovas, todas essas cantigas e criamos a era literária trovadorismo. Tudo bem? Então é importante saber o que estava acontecendo, como era a sociedade da época, porque vocês vão ver que muito dessas relações entre as classes sociais, entre as camadas sociais, aparece nas obras. A questão da igreja também vai aparecer nas obras, e quando a gente entende a história, o contexto, a gente entende a literatura. Tudo bem? Qualquer dúvida me manda, tá bom? Vamos continuar, vamos começar trovadorismo mesmo então. O que é trovadorismo? Da onde que vem esse nome, Marina? Esse nome vem do famoso Trovadores e das Trovas. O que são trovas? Trovas são cantigas, trovas são mini poeminhas que os trovadores cantavam. Então a gente fala que o trovadorismo ele tem uma particularidade, ele tem algo que é só dele, que é a união da música com a poesia. Então não é uma poesia apenas declamada, é uma poesia cantada, tá? Então a gente percebe que o trovadorismo ele é o início de muitas manifestações musicais que temos hoje, que une poesia e música. Todo mundo podia ser trovador? Não, apenas homens podiam ser trovadores. Lembra da época que a gente está falando? A gente está falando antes de 1500. A gente está falando de mais ou menos 1200, 1300, 1400. As mulheres não tinham voz nesse contexto histórico. Então, apenas homens podiam ser trovadores. Tá bom? Qual que era a língua oficial do trovadorismo português? Já era o português? Não, ainda não era o português. É uma língua que a gente chama de galego-português, que é um português arcaico, é um português antigo. Tá? Ainda não é o português que conhecemos hoje, ainda não é o português que Portugal fala hoje, é um português mais antigo, tá? Por isso que às vezes fica um pouco difícil a gente compreender e a gente interpretar as trovas, as cantigas, tá? Eu vou disponibilizar várias cantigas para vocês, aí a gente vai fazer a interpretação online em conjunto, tá bom? Então tá bom. Então, para que serviam essas trovas? Para simplesmente animar a corte do senhor feudal. Vamos lembrar, o senhor feudal era a pessoa que governava o feudo e, como toda boa corte, precisa ter os amigos, precisa ter a galera que anima. Lembra do Neymar? Neymar não é Neymar sem os parça do Neymar, tá? Então, os parça do senhor feudal são os trovadores. Agora deu para entender, né? Então tá bom. Então, eles animavam a corte. Eram um grupo de pessoas que vivia com o senhor feudal, eram os parça do senhor feudal, tá? E esses parças precisavam divertir o senhor feudal. Então, muito desses parças eram trovadores e eles animavam as festas da corte. Sempre existiam muitas festas em todas as cortes, ok? Enquanto a galera trabalha, enquanto os vassalos trabalham, o suzerano e os seus amigos e os seus parças se divertem nas festas, tá? E onde começa o trovadorismo? Onde a gente encontra a primeira trova, o primeiro trovador? A gente encontra numa região que chama Provença ou Provençal, que é na França. A primeira cantiga que a gente encontra é a cantiga da Ribeirinha, tá? Escrita por Paio Soares, escrita e cantada por Paio Soares, e ela marca o início do trovadorismo na Europa, tá? Aí a gente vai ver que esse movimento vai se espalhando, esse movimento vai crescendo e ele vai chegando a outras partes da Europa até chegar em Portugal, que é o que a gente estuda. Então vamos para as características. Nós temos 4 tipos de cantigas, isso que é importante para a gente quando a gente fala de trovadorismo. Essas cantigas são divididas em 2 tipos de cantiga. As cantigas lírico-amorosa. Lembra quando eu falei do gênero lírico? Lírico, sentimento. Então, se é um gênero lírico, serão cantigas que vão falar do quê? Sentimento, tá?
Temos cantiga de amor, cantiga de amigo. Cantiga satírica, sátira, tiração de sarro, ok? Então são as cantigas com duplo sentido, as cantigas que estão aí para alfinetar, tá? Quais são os nomes das cantigas satíricas? De escárnio e de maldizer. Vamos estudar uma por uma, vou passar as características de uma por uma e vocês vão ver que é fácil identificar qual é qual. Vamos para a primeira, cantiga de amor. Primeira coisa, não pode confundir. Na cantiga de amor, o eu lírico é masculino. Que significa um eu lírico masculino? Quem canta, tá? O trovador sempre vai ser homem. Mas quem é o narrador? Quem está narrando a história dentro da cantiga é sempre um homem. Por isso que a gente fala eu lírico masculino, ok? Vocês vão ver que na cantiga de amigo esse eu lírico muda, tá? Quais são os temas que a gente vai conseguir ver dentro dessa cantiga? Confissão amorosa, então ele vai confessar um amor, porém esse amor não é feliz, gente. Ele é um amor dolorido, ok? Por que é um amor dolorido? Olha isso. Por causa que a amada, a mulher que ele gosta, é indiferente e além de indiferente, ela é inacessível. Por que ela é inacessível? Porque provavelmente, na maioria das vezes, ela é uma classe superior. Então, ele é um parça do senhor feudal e ela provavelmente é uma filha, é uma esposa, é uma sobrinha. E o senhor feudal não vai deixar que essas mulheres se casem com os parças deles, ok? Porque os parças são para divertir, não para casar, tá? Então ela é de uma classe superior, ok? Isso é extremamente importante. Por isso que o relacionamento fica só onde? Na cabeça, tá bom? Eles não conjugam o relacionamento, eles não têm relacionamento, ok, gente? Não tem. Não tem beijo na boca, não tem sexo, não tem nada, tá? Tudo na cabeça dele. Tudo. Igual amor platônico que vocês têm e que vocês tinham, que eu também tive, ok? Na minha cabeça era super normal eu casar com o Nick Jonas. Não deu certo, tá? Por quê? Porque é um amor na minha cabeça. Eles fazem elogios impossíveis. O que são elogios impossíveis? É aquele elogio que a gente cria, que é impossível. Quer ver? Você é tão brilhante como a luz do luar. Gente, tem como ser mais brilhante que a luz do luar? Não tem, tá? Você é mais radiante que a luz do sol. Seja menos, né? Isso são elogios impossíveis. Então, eles sempre comparam, na maioria das vezes, com a natureza, tá? Porque assim como a natureza é perfeita, o elogio também vai ser perfeito. Tudo bem? E sempre vai aparecer essa palavrinha aqui, coita. Coita de amor. O que é coita de amor? Coita de amor vem de coitado. Ele é um coitado que sofre por amor. Então, apareceu a palavra coita de amor, pode parar de ler, porque sempre vai ser cantiga de amor. Sempre. Então, vamos lembrar. Apareceu coita de amor, é cantiga de amor. Porque ele é um coitado. Ele sofre com esse relacionamento. Não é nem relacionamento, né, gente? Porque tá na cabeça dele só, não é nem relacionamento. Ele sofre com essa paixão, com esse amor, tá? Ele sempre vai ter um respeito muito grande pela mulher. Então, ele não vai fazer uma trova que seja muito sensual, que fale dos atributos físicos dela. Não, é sempre com muito respeito, que ele namoro respeitoso, namoro na cabeça dele, tá, gente? E um amor cortês. O que é esse amor cortês? É esse amor delicado, é esse amor bonito, esse amor do elogio, esse amor que fica só nisso, não vai além, tá? Então ele não tem desejos além, apenas ele quer admirar ela e ele sofre porque ela nunca olha pra ele, mas tá tudo bem porque ele ama e permanece assim. Calma que tem mais característica. Tudo bem até aqui? Então vamos. O nome da amada nunca é dito. Por que o nome da amada não pode ser dito? Porque provavelmente ela é casada. E se ela não é casada, ela é uma mulher que provavelmente está prometida para alguém. Então eu não posso declarar o meu amor para essa mulher,
Porque se eu declaro esse amor por essa mulher, provavelmente eu vou ferrar ela, tá? Então ele não diz o nome da amada, tá? E ele sempre usa uma linguagem extremamente culta. Por que extremamente culta? Quando ele usa uma linguagem muito culta e muito correta, é como se ele estivesse prestando uma homenagem para essa mulher, tá? Então vai ser uma linguagem extremamente culta. Tudo bem até aqui? Então vamos continuar? Vamos para a cantiga de amigo que vocês vão ver que é totalmente diferente. Quais são as características da cantiga de amigo? Primeira característica, eu lírico feminino. Lembra que eu falei aqui que é eu lírico? Eu lírico é o narrador da cantiga. Então, o narrador dessa cantiga não é bem o narrador, é uma narradora. Narradora é diferente de trovador. Trovador é quem escreve e canta. Narrador é quem narra a história, ok? Então, a narradora é uma mulher, mas quem tá cantando e tá escrevendo é um homem, ok? Se ficar com dúvida nesse ponto, me manda uma mensagem, tá, gente? Não fica com vergonha, tá tudo bem. Eu só demoro para responder, mas eu respondo. Então, o que fala essa cantiga de amigo? Basicamente, sofrimento e confissão. Se eu tô sofrendo e eu tô confessando o amor, significa que esse amor aconteceu. Então, ao contrário da cantiga de amor, na cantiga de amigo nós estamos falando de relacionamentos que aconteceram, relacionamentos verdadeiros, ok? E esses relacionamentos vão ser contados por essa mulher em forma de diálogo. Então, se tem diálogo, tem o quê? Travessão. Isso mesmo, tá bom? Então, tem travessão, vai ter diálogo. Além disso, ela tem esse relacionamento que foi verdadeiro e ela tem só as memórias. Por que memórias? Porque esse amado, esse homem já não tá mais do lado dela. Esse homem, ele foi para longe. E ele foi para onde? Várias opções. Ou ele casou, tá? E não foi com ela. Ou ele foi para a guerra e não voltou. Ou ele morreu na guerra, tá? Então era muito comum os homens naquela época irem para as batalhas e não voltarem, tá? Por vários motivos. Não é só porque morreu, tá, gente? Então ela sofre por esse relacionamento que acabou, ela tem saudade desse relacionamento, quem nunca teve saudade, né, gente? Que atira a primeira pedra. E ela vai contar para outras amigas esse relacionamento. Então ela conta passagens, ela conta os beijos escondidos, ela conta os encontros escondidos, ela encontra as relações escondidas, tá? Tudo contando para amiga, para mãe, para irmã. É sempre de uma mulher para outra pessoa. Geralmente essa outra pessoa, na maioria das vezes, também é uma mulher, tá? Como ela tá contando, é um bate-papo, é uma fofoca que hoje a gente manda por WhatsApp e naquela época não tinha WhatsApp, tá? Vai ser uma linguagem extremamente popular, totalmente diferente da linguagem da cantiga de amor, que é uma linguagem culta. Aqui não, aqui é um bate-papo, ela tá contando. Tá vendo como é diferente? Vocês vão ver agora as cantigas satíricas, que são totalmente diferentes. Então, vamos retomar, vamos fazer um resuminho. Qual que é o ponto em comum da cantiga de amor e da cantiga de amigo? O ponto em comum é sentimento. As duas falam de um sentimento. Uma fala de um sentimento que está só na cabeça de uma pessoa, cantiga de amor, e a outra fala de um sentimento que aconteceu, cantiga de amigo. Tudo bem? Simples, ok? É isso que vocês precisam saber. Tudo bem? Se ficou alguma dúvida, não esquece, meu WhatsApp está aberto. Vamos para a cantiga satírica, gente. A cantiga satíricas, a primeira é a cantiga de escárnio. Vamos ver o que é a cantiga de escárnio. O eu lírico é masculino, ok? Então, quem escreve, quem canta e quem narra é homem, não aparece mulher a partir de agora, tá? E eles vão falar de uma realidade que a gente chama de realidade boêmia. É uma realidade que vários de vocês conhecem e eu conheço também, a realidade do bar. Então, sabe aqueles causos que a gente conta em bar, mesa de bar, tá? É as cantigas de escárnio, as cantigas de maldizer.
tá? Então sempre vai ser essa realidade, eles sempre vão estar nesses bares, na época não era bar, tá, gente? Na época era taberna, tá? Mas eles sempre vão estar nesse ambiente de bebida alcoólica, de um leve pileque, não, pileque foi muito velho, né, gente, de um leve, tá um pouco bêbado, tá? E a gente vai ver os palavrões, vai ter muito palavrão, não são os nossos palavrões, tá, gente? Por favor, são palavrões antigos, mas são palavrões. E principalmente palavras com duplo sentido. Isso a gente usa até hoje, tá? Quem nunca inventou um apelido aí com duplo sentido que atire a primeira pedra, tá? A cantiga de Scarpa é extremamente crítica, muito crítica, extremamente agressiva, porém ela tem um ponto, é uma sátira, ela tira o sarro indiretamente, ou seja, não nomeia. Eu não vou saber para quem esse trovador tá dedicando essa cantiga. Eu não tenho como saber, porque eu não sei o nome. Totalmente o contrário da cantiga de maldizer. Quer ver? Por que é maldizer? É tudo igual, gente. Porém, na cantiga de maldizer, eu nomeio. Eu falo de Marina para fulano. Ok? Eu tô dedicando. Eu dedico. É uma sátira direta. Ok? O eu lírico continua masculino. A realidade continua boêmia, a gente continua com palavrões e com palavras obscenas, palavras com duplo sentido e continua crítico e agressivo, ok? Única diferença de escárnio e maldizer é que maldizer nomeia, lembra do nome? Maldizer. Se eu tô maldizendo, eu tô nomeando. Faz essa analogia, faz essa dica que vocês nunca mais confundem. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Então vamos. Temos mais algumas coisinhas para ver. Dentro do trovadorismo não existiu apenas cantigas, existiam o que a gente chamava de cancioneiros. O que são cancioneiros? Cancioneiros são conjuntos de cantigas. Foram cantigas que foram encontradas juntas e que provavelmente pertenceram a uma mesma pessoa, a um mesmo trovador. Nós temos 3 cancioneiros que são os mais importantes, são os maiores, tá? Que temos história, que temos guardado, ok? E os 3 cancioneiros são o cancioneiro da Ajuda, que é um conjunto com 310 cantigas, são muitas cantigas, tá? O cancioneiro da Biblioteca Nacional, por que é esse nome? Porque ele está na Biblioteca Nacional de Portugal, ok? Que é 1647 cantigas, e o maior de todas é o cancioneiro da Vaticana, maior não, né, gente, maior já falei, com 1205 cantigas. Da Vaticana por quê? Porque foi encontrado ali muito próximo do Vaticano, ok? Então esses são os 3 conjuntos de cancioneiros, os 3 conjuntos de cantigas que foram encontrados. Vocês percebam que não é muita coisa se a gente analisa o tanto de literatura que nós temos nas eras literárias mais novas. Porém, essas coisas são extremamente antigas, essas cantigas são extremamente antigas, então, obviamente, que ia ter pouca coisa guardada, porque muita coisa se perdeu, tá bom? Então, isso é extremamente importante pra gente. Os cancioneiros, que são reuniões de cantigas, foi encontrado tudo juntinho. Tudo bem até aqui? Vamos seguir, que até agora a gente falou de poesia, a gente falou de verso e vai ter prosa. Lembra que é prosa? Livro escrito, tá bom? Então as prosas do período do travadorismo são as novelas de cavalaria. Vocês já ouviram falar de muitas novelas de cavalaria, tá? Eu até vou contar uma história de novela de cavalaria aqui pra vocês. E vocês vão perceber que vocês têm mais contato com as novelas de cavalaria do que com as cantigas, tá? Onde que surgiu as novelas de cavalaria? Na Inglaterra e na França, ok? Elas surgiram na Inglaterra e também na França, porém a mais famosa é uma novela de cavalaria inglesa, que eu vou falar para vocês qual que é no próximo slide. O que essas novelas de cavalaria contam? Olha o nome, novelas de cavalaria. Contam as novelas, as histórias dos grandes cavaleiros. Esses cavaleiros são considerados heróis. Por que eles são considerados heróis? Porque eles lutam pelo bem, eles defendem esse bem. Quem é esse bem? A religião cristã.
a religião católica. Então esses cavaleiros são cavaleiros que vão para as cruzadas, esses cavaleiros lutam contra os pagãos, esses cavaleiros lutam contra as religiões de base islâmica, de todas as outras bases que não sejam a base cristã, ok? Então eles vão defender essa religião e eles vão lutar contra o mal. Esse mal vai ser encarnado no povo pagão. Então são as bruxas, as feiticeiras, os magos, ok? As fadas, não é a Ana Fada, tá? Então, vocês vão perceber que essa luta contra o mal é vista até hoje. Até hoje a gente vende essa ideia do bem lutando contra o mal. Por que o bem lutando contra o mal? Porque esse bem, hoje em dia, é tudo que a gente vive e o mal é tudo que a gente não quer viver. Então, vamos pensar nos Vingadores. Os Vingadores é basicamente uma novela de cavalaria atual. Ok? Nós temos os cavaleiros, que são os heróis, e eles estão sempre lutando contra o mal. A mesma coisa Star Wars, ok? A mesma coisa Percy Jackson, tá? A mesma coisa Harry Potter, tá? É sempre um bem lutando contra o mal. Isso vende, tá, gente? Isso vende até hoje, e até hoje a gente adora esse choque entre bem e mal, tá? Nas novelas de cavalaria também aparecia algo que a gente chama código de ética e comportamento do cavaleiro. Então, os cavaleiros, eles tinham um código de ética muito firme. Então, eles tinham que respeitar a igreja, respeitar a família. Isso tudo é demonstrado e apresentado nas novelas de cavalaria. Tudo bem? Então, o comportamento é esse comportamento que todos deveriam seguir, porque é o comportamento do cavaleiro. Tudo bem? Então, vamos seguir. Quais são as principais novelas? Nós temos 3 ciclos. O primeiro ciclo clássico, que é a Guerra de Troia, tá? E o Alexandre o Grande, todas as aventuras de Alexandre o Grande. Então esse ciclo é um ciclo que nasce lá na Grécia, tá? Lá na região do Mediterrâneo e conquista todo o resto da Europa com as suas histórias, tá? Então se vocês não assistiram ainda, assistam Troia, tá? É um filme já uns 15 anos, tá? Mas ele conta a Guerra de Troia, a guerra da população de Troia contra os aqueus. No filme não aparece só os aqueus, mas na história foi contra os aqueus, tá? E eles mostram como os aqueus, como esses povos gregos conseguiram vencer Troia, através do cavalo de Troia, tá? Todo mundo já recebeu um presente de grego. Esse presente de grego é uma referência ao cavalo de Troia, que era um cavalo de madeira, gigantesco, coisa de 20 metros de altura, e eles colocam para dentro da cidade de Troia, que era uma cidade murada, ninguém conseguia entrar em Troia. Eles colocam para dentro e eles vão dormir. Chegou a noite, está na hora de dormir. Quando está a noite, os guerreiros que estão escondidos dentro desse cavalo saem e começam a matá-lo da cidade. É assim que os gregos vencem os troianos, ok? Por isso que não aceitem presente de grego, tá, gente? Presente de grego é aquele presente meio estranho. Depois a gente vai para o ciclo carolíngio, que é a história do Carlos Magno e todas as suas lutas contra os mouros. E por fim, o mais famoso, tá? Que é o ciclo arturiano ou ciclo bretão, de Bretanha, que é a história do rei Arthur e do Santo Graal. Vou contar primeiro rapidinho a história do rei Arthur, depois eu conto a história do Santo Graal, que eu acho que vocês conhecem mais o Santo Graal. Rei Arthur é um filho de um rei, ok? Que nasce em um contexto super conturbado de guerras, de pessoas querendo pegar o trono do pai. E o Arthur, ele nasce, tá? E logo que ele nasce, por ele ser muito visto como futuro rei, tanto a mãe quanto o pai, tanto o rei quanto a rainha, decidem o quê? Decidem esconder ele. Esconder ele numa família extremamente pobre, onde ele vai crescer não imaginando que ele seria rei, ele vai crescer como uma criança normal. E a partir disso, eles vão proteger o Arthur dessas pessoas que querem tirar o poder da mão dele. Quando o Arthur cresce, existe uma lenda em todo o reino que o rei, que já está extremamente velho, fincou uma espada numa pedra
E o bruxo, o feiticeiro, que é o Merlin, que vocês provavelmente já ouviram falar, colocou um feitiço nessa espada e nessa pedra. O que esse feitiço fala? Que apenas o verdadeiro herdeiro do rei conseguiria tirar a espada da pedra. E a partir do momento que ele tirasse a espada da pedra, ele se tornaria o rei, tá? E o Arthur vai para a cidade, vai para a capital, o Arthur extremamente pequeno, muito magro, criança pequena mesmo. E os amigos dele começam a zoar, Arthur, vai lá, sei que você é fracote, sim, vai, tenta tirar a espada. E o Arthur, tá bom, eu vou. E ele vai e ele tira. Quando ele tira, automaticamente ele se torna o rei, ok? Então o Arthur é descoberto, descobrem onde o Arthur tá, ele se torna o rei e a partir daí ele começa a governar esse reinado. É aí que surge a lenda dos Cavaleiros da Távola Redonda. O que é uma távola redonda? É uma mesa redonda. E por que é tão importante a mesa redonda? Porque ela não tem pontas. Se ela não tem pontas, ela não existe alguém que se destaque. Quando é redondo, todo mundo é igual a todo mundo. Surge assim as lendas do Arthur, são muitas lendas, tá? Tem a feiticeira Morgana, depois que é meio irmã do Arthur, mas isso é mais pra frente, é mais aprofundado. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só contando da história do Arthur, tá? E também é nessa época que surge a famosa história do Santo Graal. O Santo Graal seria uma espécie de cálice, de copo, tá? Onde Jesus bebeu o vinho. E esse Santo Graal seria divino, seria santo mesmo. Porém, tá? Então todo mundo procurando esse Santo Graal, que foi onde Jesus bebeu o vinho. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, surgiu um cara que chama Dan Brown, que é um escritor que ficou famoso mundialmente. E ele colocou uma nova teoria na mesa. Essa teoria que o Santo Graal, na verdade, é o Sangreal, sangue real, que seria uma suposta, hein, gente? Linhagem, descendência, herdeiros de um relacionamento que Jesus teve com Maria Madalena. Então, se vocês querem saber mais, se vocês querem ler mais, descobrir mais sobre essa teoria da conspiração, tá? Procurem os livros do Dan Brown, o principal, Código da Vinci, tá? É quando ele começa a apresentar isso. Aí depois tem Anjos e Demônios, mas o principal é o Código da Vinci. Então ele fala que Jesus Cristo teve um relacionamento com Maria Madalena e desse relacionamento nasceu uma filha, ok? E essa filha está sendo escondida, obviamente ela já morreu, tá? Mas ela foi tendo herdeiros, foi tendo filhos, e hoje existiria herdeiros de Jesus Cristo na Terra. Por que isso é tão bizarro? Porque a partir do momento que Jesus Cristo tem filhos, Jesus Cristo se torna um homem normal, tá? E isso quebra alguns dogmas da Igreja Católica, tá? Por isso que a Igreja Católica proibiu o Código da Vinci na época que estreou. Hoje não mais, tá? Vocês acham um filme super fácil, existe um filme. Tudo bem até aqui? Então, com isso... Ai, não tem problema, né? A gente percebe... Deu uma bugada aqui, mas não tem problema. A gente percebe o que é importante pra gente dentro do trovadorismo. Primeiro, poesia. Nós temos 4 tipos de cantiga. Vamos lá. Cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Poesia, verso. Já na prosa, parágrafos, livros, nós temos as novelas de cavalaria. Tudo bem? É isso que eu queria passar para vocês de trovadorismo. Vou disponibilizar uma lista de exercícios para vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá? É muito estranho dar aula com uma câmera, tá? Sem os comentários, sem as interações, mas por enquanto é o que temos, tá? Se cuidem, não escutem nosso presidente, ok? Ele não sabe o que ele tá falando. Esse é um momento de reclusão social. Reclusão social não é ir pro bar, tá, gente? Reclusão social é ficar bonitinho em casa, se você pode ficar, obviamente. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam tomando um pouquinho de sol, pelo menos, tá? 10 minutinhos é importante, que vocês estejam se alimentando bem, que vocês estejam conseguindo estudar, tá? Estamos ansiosos para voltar para a sala de aula, espero encontrar vocês em breve. Um beijo e até mais.